Converso agora com Gilberto Braga, que é professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à nossa programação, Gilberto. É um prazer tê-lo por aqui. Nada de risco sistêmico para o sistema financeiro nacional brasileiro. O Banco Central toca bem essa história e dá segurança para quem está aí usufruindo do sistema de bancos no Brasil? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. A princípio, está eliminada essa possibilidade de risco sistêmico, na medida em que o principal problema do Banco Master na avaliação das autoridades monetárias brasileiras está concentrado numa emissão de títulos privados, que são os CDBs, os certificados de depósitos bancários. Portanto, é uma relação direta entre o banco emissor, o Banco Master, e os investidores, pessoas físicas e jurídicas que adquiriram esse papel. Ou seja, não há transações como se você tivesse, por exemplo, o CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários, onde os bancos trocam papéis e recursos dentro do próprio sistema financeiro. Então, esse isolamento, essa concentração dentro de uma determinada categoria específica de títulos faz com que a primeira avaliação, pelo menos neste momento, daquilo que se tem conhecimento, é de que não há um risco de um efeito dominó, de uma contaminação de outras instituições financeiras. Perfeito. E aí, professor, eu gostaria de entender que lições talvez este caso traz para a organização do sistema financeiro nacional. Essas fraudes poderiam ser evitadas de alguma forma? Não, não poderiam, porque, claro, o crime ele é bastante engenhoso e criativo em alguns momentos. O que a gente leva dessa história? Claro, ela está longe de terminar, mas destes eventos iniciais que são os mais impactantes, o que podemos tirar de lições, por favor? Eu acho que, neste momento, nós temos vários indícios que sugerem aprimoramentos legislativos, de governança, de gestão e até mesmo de alerta para investidores, né? Então, acho que o primeiro alerta é para quem compra esses ativos, sobretudo esses CDBs, e que eram oferecidos por intermediários, até mesmo por outros bancos, né, que distribuíam os papéis do Banco Master, como dizendo, olha, você tem aqui um seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, e nesse sentido você está completamente protegido. Então, isso é passado como uma espécie de garantia de segurança, que, embora juridicamente isso seja verdade, isso se tornou como se fosse a mesma coisa que você investir numa caderneta de poupança, como se fosse algo corriqueiro, quando, na verdade, é um título onde o comprador ele assume, ele teoricamente tem conhecimento do risco de crédito que ele está assumindo. Então, aquele papel mais agressivo, com uma taxa de retorno, uma rentabilidade acima da média do mercado, sabe-se que chegava a 140% do CDI, ele embute um grau de risco maior e isso, de alguma forma, foi minimizado, não foi bem colocado na hora da comercialização do título. Então, acho que tanto o CVM quanto o Banco Central e o próprio código de ética desses distribuidores de títulos precisará ser revisto e é importante também que as pessoas comuns, os investidores, fiquem mais conscientes com relação a isso. No outro polo, nós temos também a questão das entidades de previdência ligadas a entidades fechadas e a instituições de previdência de municípios e estados, que tem dois grupos que a gente precisa aqui chamar a atenção. O primeiro deles é aquele que é, de alguma forma, regulado pela Previc, que é um órgão que fiscaliza um grupo grande de entidades chamadas fechadas de previdências privadas, que a gente chama de fundos de pensão, e esses fundos de pensão, eles têm uma agência reguladora extremamente atuante, que funciona de uma forma muito parecida com o Banco Central em cima dos investimentos, das carteiras, dos ativos desses fundos, e que trazem alertas mais, digamos assim, instantâneos, a fim de tentar identificar riscos, mitigar de alguma forma a possibilidade de perda. Por outro lado, a gente tem um outro conjunto de entidades também ligadas à Previdência, que não são reguladas pela Previc e são instituídas pelos próprios órgãos estaduais, municipais
e que são fiscalizadas pelos tribunais de contas dos municípios e dos respectivos estados. Então, esses costumam ter uma fiscalização um pouco mais lenta, de uma auditoria mais convencional, sem o monitoramento instantâneo, como no caso da Previc, e isso faz com que, apesar dos alertas e apesar de várias situações que hoje já se tem conhecimento, como no caso do Rio de Janeiro e do estado do Amapá, que estavam muito concentrados em papéis do Banco Marcas, em letras emitidas pelo Banco Master, o que nós temos é que ali há uma possibilidade maior de ingerência política e que é algo que é um novo novelo que começa a ser puxado nesse momento e que vai dar conta da investigação. Então, te devolvendo a palavra, nós temos aí tanto um alerta da parte de vista dos investidores, no sentido de uma melhor conscientização, de uma maior profissionalização em relação à comercialização desse tipo de papel, e, por outro lado, a necessidade de um aperfeiçoamento legislativo e de governança corporativa em relação a entidades de previdência privada de uma forma geral. Muito obrigado, professor, por nos ajudar a entender essas lições que podemos tirar do caso. Tudo mais ou menos envolvendo a mesma palavra, risco, gestão de riscos. Faltou do investidor pessoa física, faltou dessas instituições, talvez, claro, a ser investigado ainda estes aportes pela Polícia Federal, faltou talvez aí para boa parte de quem estava envolvido no caso. Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC, sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima, ótimo dia.